Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Oshi-san Podcast. E hoje o nosso convidado, ele é um cara muito respeitado no mundo inteiro. No mundo do sushi, no Japão e por aqui também, né não, Martim? Seja bem-vindo. Verdade, obrigado. Um prazer estar aí com o nosso embaixador mundial da gastronomia. E da cultura, japonesa. Consequentemente, da cultura japonesa. Gente, a gente está falando do Seisei Ogawa. Ele não fala português, mas a gente trouxe o Ken também, que é o seu tradutor. Então, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia. bem? Ogawa, seja bem-vindo. Eu queria entender um pouco qual é o seu papel dentro da gastronomia japonesa. O que você representa, não só no Japão, mas também no mundo inteiro. はい。小川先生のことをもっと知りたく、はい。世界でどういうお仕事をなさっていますかっていう。私はですね、日本の政府の認可の全国寿司連という大きい、日本の協会の中にある海外寿司知識認証協会というところに所属してまして、世界に日本の素晴らしい食文化寿司、日本食を海外に広める仕事をしております。Ele faz parte da Federação de Associações de Sushi do Japão, né? Existem várias associações, cada província tem uma, né? Legal. Mas ele faz parte da que comanda todas. E dentro delas tem um departamento específico para ensinar o exterior, o estrangeiro, né? Legal. Então ele é diretor das duas, tanto da federação quanto dessa segunda. E ele roda o mundo inteiro para poder ensinar, introduzir corretamente as técnicas culinárias para os chefes do mundo todo. Ou seja, existe uma federação para poder unificar as técnicas, a cultura, a comida japonesa para dentro do Japão. E hoje ele faz um trabalho também que é para fora do Japão, porque a comida japonesa ela acabou se disseminando pelo mundo inteiro. そうですね、もちろん輸出、日本の、素晴らしい和牛ですとかマグロとか日本の水産物を海外に輸出する仕事もあれば、あとは国のそういう国連とかダボス会議とかそういうところで国交のためにお寿司を広げたりとか Não só esse trabalho de divulgação da culinária japonesa do sushi, né? Mas, por exemplo, o wagyu, né? Outros tipos de culinária japonesa também, que não é só o sushi, né? Sim. Tem várias, né? Então, ele tem todo esse trabalho de preparação dos chefes no exterior, né? E, além disso, também atende eventos assim a pedido do governo japonês, quando tem as reuniões de autoridades. Legal. Aí, como em Davos ou em outros lugares, né? É ele que faz o sushi pro pessoal. E quantos países ele viaja por ano aí? 毎年何十カ国回りますか？そうですね、ちょっとコロナの時はね、それでもコロナの時も海外行ってましたけど、忙しい時はだいたい25カ国、30都市ぐらいを回ってましたね、毎年。でも全部で。全部でも50カ国は超えてますね。 Na época do lockdown, deu aquela reduzida para o geral, né? Mas em época normal, todo ano de 25 a 30 países. Uau. Né? E, no geral, contabilizando tudo, mais de 50 países. Você citou que ele, de uma certa maneira, eles viram a necessidade de treinar as pessoas fora do Japão. Teve algum motivo especial em relação a começar a trazer alguém que seja autoridade do Japão para os outros países? なぜその海外のシェフたちに、その教える必要、その必要性、なぜそういうことになったのかを教えてください。ちょっと話長くなるけど大丈夫ですかね。Vai ficar um pouquinho comprida a conversa, mas tá tudo bem? Tá tudo Tá ótimo. tudo Daí beleza. はい、私もともとはずっと剣道やってましてね、日本の武道。 Ele era atleta de kendo, né? Daquela de espada. でうちの家族がみんなその公務員といって、そういう警察官とか、 E a família dele é de policiais, pai e mãe. そういう国の事業そういう公務員つって、国の仕事をしてたんです。みんなうち家族。 Funcionário público, família de funcionário público, né? Mas assim, mais voltado para a parte policial, né? で日本って警察官になるにやっぱり柔道とか剣道とかそういうとこからみんな警察に入る人が多いんですよ Então, o ね。 que acontece? Quem é de família tradicional do segmento, entre aspas, militar, desde criança pratica artes marciais. No caso dele, o Kendo, né? で私ももうそういうふうにもう警察官入るものだと思ってたん E です ele けど achava も que a vida dele era para ser isso. Quer dizer, papai foi, mamãe é, então eu também tenho que ser. Então, ali, né? Só batendo espada, né?
でもうずっと学校ももうそういうスポーツの学校に行ってて Escola também. A escola dele principal é lógico, né? Tem a especialidade da escola. No Aham. caso da escola dele, era escola de esportes. Legal. でもずっと朝から晩までもうそういう剣道ばっかり警察官行って朝は稽古して学校で稽古して夜もまた稽古してとずっ Então, とそ só う que いう assim, a rotina de estudo dele era diferente. De manhã, tarde, noite, batendo espada, treinando kendo. それが Tá. 17歳の時に、まあ、腰を大怪我してしまいまして Aí aos 17 ele se machucou, machucou o quadril, né? でもうちょっとなかなか動けなくなってしまったんですねその時 Ele リハ não, ビ não リ conseguia mais se mexer. で当時は別にその警察官になるために剣道やってたんじゃなくてやっぱ剣道で試合に勝ちたいためにやってたんで Então, só que assim, né? Dentro da cabeça dele, ele estava praticando o kendo, não é para se tornar um policial. Ele estava praticando porque ele queria ganhar de todo mundo, queria bater em todo mundo, né? É coisa de jovem, né? うん、それでもう嫌になってうちの親はいや警察行くんだからお前はもう剣でやれって言ったけど私はもう試合に勝てないような動けないような剣でやるんだったらっつってオーストラリアに逃げたんですよ。 Aí, rapaz, o pai dele falou assim, não, você tem que continuar treinando. Não interessa se machucou. Continua treinando, porque você tem que entrar pra polícia, né? Era o objetivo dos pais. Só que ele se revoltou e falou assim, quer saber? Partiu. Foi embora pra Austrália. まあその時何もやることなくて結局大学も行かないでそのまま親がもうあまりにもうるさかったんでやっぱり嫌になってちょっと、まあ、海外の方に、まあ、ちょっとうちの母親がですね世界を見るのもいいんじゃないかということで夢がね、そこで途切れたので Então, assim, aquela educação rigorosa por parte dos pais, né? A pressão, aquela pressão enorme. Só que assim, a mãe dele também falou assim, já machucou, né? Não tem mais o que fazer. Talvez não dê para continuar com o sonho, né? Então, conhecer o mundo também pode se tornar algo diferente. Por que não? でその時に海外に行った時まだ18で英語も話せない若くて何にもわからない状況 Tava で com 18, não sabia inglês, não entendia nada do mundo, teve que se virar. でそこでもう結局ワーキングホリデーってまあ働きながら生活するビザだったんですけど Aí ele conseguiu um visto chamado Working Holiday. Você trabalha, faz bico e também aprende a língua local, né? でももうどこも雇ってくれなくてもう本当に途方に暮れてた時にドイツ人が経営している日本食レストランにまあ皿洗いとして最 Aí 初 quando キッチンハンド quando não tinha mais esperança nenhuma porque não conseguia trabalho e o dinheiro tinha acabado, né? Aí por acaso conheceu um alemão que por acaso era dono de um restaurante japonês na Austrália. Que aí contratou ele para ser lavador de prato. で最初はもうもちろんやったことなくて Nunca lavou 料 prato 理の na 世 vida. 界でもその Tudo 時 tem a に primeira vez, né? Primeira vez. Né? 普段やっぱりね、人生には初めてのことはたくさんありますそうね。ねで最初皿洗いやながらですけど普段日本で当たり前に食べてた日本食が海外で食べた時になんておいしいんだろうと Aí, a primeira vez que ele sentiu essa dificuldade na vida, né? Teve que trabalhar e comeu a própria culinária japonesa no exterior, naquela dificuldade, que aí que ele se emocionou, falou assim, nossa, como a comida japonesa é gostosa. でそれから料理にすごい目覚めるようになって Aí ele despertou para a culinária. でやっぱりその日本人だから日本食してるけど当時まだ1991年だったんですよね Isso foi em 91. でその時ってまだその日本食といってもまだまだその日本食レストランが少なかったですしもっともっとなんかこの日本の美味しさをですねこう広めたいってその時にはちょっと思って僕も料理の世界に行こうと思ったんですよね。 Aí, na ocasião, né, ainda tinha poucos restaurantes japoneses no mundo, Uhum. né? Era o início, né? Tava em crescimento, mas assim, Sim. ainda era muito limitado, né? E foi quando assim, nossa, eu acho que eu posso dedicar para esse caminho e de repente levar a culinária japonesa para o mundo inteiro, né? でそこからまあ、大阪にある、まあ、日本で一番有名などうせ勉強するんだったら一から学校で勉強しようと言って大阪で、まあ、辻調理師という、まあ、日本で一番有名な調理師学校に、まあ、住み込みで夜はバイトして土日は酒屋とかで働いて、まあ、授業料を払いながらそこで勉強したん Então です。 ele tomou a decisão, né, naquela ocasião, voltou para o Japão e resolveu se matricular na escola mais famosa daquela época, né? Que é a escola Tsuji de culinária japonesa, em Osaka. E trabalhava à noite, fazia bico à noite, para poder pagar
escola. a escola de dia, e final de semana também trabalhava em bares diversos, né? Izakaya, essas coisas, para poder pagar, porque a escola é muito caro. でその時はまだ寿司シェフになろうとは思ってなく Eu て nem sabia o que era sushi ainda. まあ naquela 料理を época. 勉 Ele 強した queria かった aprender いろいろ culinária, como まあ um todo. フランス料理とか、まあ、イタリア料理とか Culinária 中華とか francesa, いろんな culinária italiana e assim por diante, né? でその時に1992年にですね、まあこれもありますけど漫画日本は漫画を読む習慣があって Aí で em すね 92, né, o Japão, não sei se vocês... Bom, com certeza sabem, é país do anime, né? Sim. Do gibi. Sim. Né? Aí ele se deparou com o gibi de sushi. そうで日本ってもう本当にマガジンって週刊マガジンってもう毎回毎週のようにみんな見てた時代だったまだネットがない時代だった É, época que não tinha internet, então o pessoal jovem, todo mundo fixado ali no gibizinho, né? Então toda semana ele comprava um lá e para poder acompanhar a historinha. É tipo uma novela, né? Sim, É, sim. então toda semana sai um capítulo. A gente foi pro Japão, a gente viu Você o viu lá? quanto isso é presente, né, na é cultura. muito presente. Mas naquela época, muito mais ainda, porque não tinha internet, então a fonte de informação era muito pouco. Então, o que tinha, ele devorava. A gente via as pessoas saindo na rua Verdade. fantasiadas, não, caracterizadas, né? Nihon no anime bunka, as coisas. Né? いや本当そうですね Mas a gente não viu ninguém saindo de sushi na rua. 今回ね、日本へちょっと撮影でために。あね行かれてみたいです撮影行ったんですけねども、うんやっぱりね、 Eu tô até entendendo um pouquinho. É, eu tô ligado, eu também. Entendi ali judô, taekwondo. いや本当影響力が強い Agora que で ele も、 falou. コスプレの寿司のコそうですねスプレは見たことないね。姉がないですねでそれでまあその翔太の寿司というね、まあ、寿司が初めてその第1話が始まったわけですよ Então, naquela época, começou o mangá Shota no Sushi. É o sushi do jovem Shota. まあ Shota é o nome 今 do ポルトガ personagem, ル né? 語でもね多分なんか Shota é o nome do personagem? É o nome do personagem, é. でそれを見て感動してあ寿司職人になろうと思って Aí ele se emocionou com a história de vida do menino, que era da animação, e ele falou assim, nossa, eu também quero virar sushi man. でその時に江戸前寿司という、まあ、こう握り寿司ってこれ江戸前寿司なんですけどやっぱりこう江戸前寿司といっては東京のお寿司なんですね Então tem o Edo Mae Sushi, que é o sushi no estilo de Edo, né? Edo seria o nome da antiga Tóquio, capital Tóquio, né? O antigo nome. E ele falou assim, nossa, eu quero aprender isso, que é o sushi tradicional, né? Que todo mundo Mais já deve- antigo. Sim. É, mais antigo. で当時はやっぱり築地という、まあ、世界一の市場有名な市場があるんですそこの寿司屋さんに住み込みで最初入ったん Aí で ele す foi para Tóquio e conseguiu uma vaga para trabalhar dentro do mercadão de Tsukiji, que na época era o maior do mundo, né? Ah, legal. E lá ele morou junto com o patrão. Fazia tudo que o patrão falava, ele tinha que fazer. で当時はまあすごい厳しいというか昔の今はねまあそういう労働関係が厳しいですけど昔はもう親方の洗濯物をしたりとかそういう日本の昔ながらの相撲じゃないですけど、まあ、そういうところでずっとこう修行を進んでたんですよね。 Então, assim, isso é uma coisa interessante, né? Que no Brasil acho que é inimaginável. Hoje em dia é proibido, por questões de CLT. Enfim, Trabalhista. Trabalhista, né? Mas antigamente era normal o jovem aprendiz morar junto com o patrão, ter que lavar a roupa do patrão, ter que fazer a limpeza da casa do patrão, enfim, tudo, né? Era quase escravo. Então, por isso que a lei trabalhista está aí, né? Então, ele- やっぱり一人前になるまではその親方の下でだから僕その後21で結婚したんですけど奥さんと住まないで親方とずっと住んでたってまだ見習いだったんで、ね Então, para você ver o grau da dificuldade, né? E logo depois ele se casou Aham. e morava com o patrão, não com a esposa. Caramba. Porque ainda estava em treinamento, né? Então, até conquistar o grau de técnica e também respeito dentro do restaurante, ele precisa mostrar que ele merece essa posição. É uma questão muito cultural também, né? Isso, Porque é o sistema antigo. é o sistema que de ele treinamento. vai morar com o patrão e a mulher aceita ainda que ele esteja Sim, morando com sim, o patrão para que ele sim. seja bem sucedido. Sim, porque aí quando ele se formar, ele vai poder ter o restaurante dele e vai poder sustentar muito bem a família. E dar uma Então, vida é uma boa questão para de princípios. É interessante, né? やっぱりね、その日本の昔のやり方
違いますよね。そうですね、文化がね。cultura diferente. まあ非常に厳しい世界でですね。É mundo bem rigoroso, bem Ok, diferente e mesmo. depois disso tudo, o Ogawa, ele obviamente trilhou o caminho dele e hoje ele vem como embaixador, Sim. representando tudo isso. Quais são as atribuições dele no mundo? ですね、やっぱ E り as まあ responsabilidades? まあね、それからいろいろ多分あったと思いますけれども、今の小川さん、まあその寿司の世界で小川さんっていうのはどんな人物ですか？そうですね、まあ私しかやってないっていうところで自負であるのは、世界のいろんな国で自分で地にこう立ってですね、いろんな人たちと触れ合って、寿司職人を触れ合ってるのはもう私一人しかいないと思う、世界中で。でそれプラス普通寿司職人って言ったらお客様に握るのが普通だと思うんですよ。でも私のこのモットー、使命っていうのは、寿司職人を幸せにする寿司職人として、要は寿司職人のために私は今働いているわけですよね。 Então assim, né, o normal de um profissional de sushi é preparar o sushi para o cliente, né? No caso dele, ele tem dentro dele a missão que ele assumiu como missão de vida, né? De que ele é o sushi man que vai preparar o sushi man para o sushi man fazer o seu cliente feliz. Legal. Essa é a percepção de missão de vida que ele tem, né? E tem algum país que ele vai, ele encontre mais dificuldade na missão dele? で、まあそんないろんなね、何十カ国も回って、一番まあ大変な思いしたところってどこでしょうかね。もうね、これは間違いなくね、ブラジルですよ。Antes que o Brasil, 私も50カ国以上回っ Sem て dúvida. 特に一番大変だったのが去年ね、 Antes que ano passado foi コロナ terrível, の né? 時de Logo depois do corona, esses problemas, né? Terrível. 車でね、 É. まあ、確かに日本ってブラジル一番遠いんですよ、真裏なんですよ。 Então assim, né? Aqui a viagem foi de carro, né? Não podia pegar avião nem ônibus, depois foi de carro, né? Mas 片道 assim, 30時間かかるんです。 e o Japão para o Brasil é do outro lado do mundo. 30 horas de viagem, é longe, Sim. né? でその時ってまだコロナの時がまだひどい、ブラジルがひどい時で車で全部回ったんですよね。 Então, ここからポートアレグレまで車で行って講習会やってサンタカタリーナで講習会やってクリチバでやって全部車で回った。 então assim, esse negócio de andar de carro, e o Brasil é tão extenso, É muito grande. foi para Porto Alegre, depois vai para Florianópolis, depois vai para São Paulo, vem para o Rio, né? Que tipo assim, cansa, né? Cansa muito, né? Mas isso é interessante, porque isso aí é uma questão de logística até, Sim, que, sim. enfim, que é terrível comparado ao Japão, né? A gente tinha todos os meios de transporte, trem, estradas perfeitas, a tudo gente conseguiu funcionava. usar tudo lá. Mas a questão da técnica aqui, o pessoal tem muita preocupação em como cortar o peixe, tentar aprender a técnica ali de como preparar. Mas assim, na hora do manuseio do peixe, que aqui por ter temperaturas mais altas e tudo mais, eu vejo que a gente tem uma preocupação enorme, né, agora com o Sensei Kawai, principalmente, mas é uma preocupação que eu acho que poucos restaurantes têm e é muito perigoso, né, porque depende ali da segurança alimentar. Então eu queria que ele explicasse um pouco essa diferença, que foi até acho que um pouco a pergunta também, né, sobre essa questão da dificuldade que ele enfrentou aqui nessa disciplina, que aqui é bem diferente do Brasil. E da necessidade de treinar as pessoas também. ですね、やっぱりその旅行の大変さ、その大変さというのは一部はロジスティック、ね、運通の関係があるから、やっぱり大変だとは分かりますよね。でそれと続いてその運通の関係でやっぱり魚のなんて言いますかね、フレッシュかそうでもないかね。でもちろんね、日本と違ってブラジルはもっと暑い国であって、やっぱりその、魚を扱う以上でもちろんその運通の関係もあって、いろいろ危険な部分があるという、でそれに関係するなんて言いますかね、地元の職人をどのように教育
していいのかを、じゃあちょっとここいいですか。はいはい2015う年、ん世界の日本を除いてね、寿司の、日本食レストラン5万5千店舗あったんですよ。 2015, né, tinha mais ou menos uns 55 mil restaurantes japoneses ao redor do mundo. Tá? Isso com CNPJ e, vamos dizer, devidamente dentro da estatística. Fora Legalizados. da estatística. ね。で2010、今2023、2022年に14万店舗超えたって言われた。 Estamos em 2023, mas ano passado, 2022, a estatística fechou em 14万店舗。em 2022年。 140 mil restaurantes. 世界で。もうそれくらい今すごい寿司が伸びてる。 Então está um grande boom de で restaurantes japoneses no mundo inteiro. で昔の寿司って言ったら皆さん多分ブラジルもそうだと思うんですけど、巻物が主流だったんですね。寿司 Só っ que ていうのは assim, antigamente, né, o principal era o enrolado, o makimono, né? Temaki ou enrolado, né? で昔私が海外に行ったら「何お前寿司職人?」っつってすごいバカにされたんですよ。 Então, logo no começo, quando ele começou a circular, né? Ah, você é sushi man? Nossa, que palhaçada, hein? 10年前 Tipo assim, 10 achavam 年 que era 前ね mais um que só sabe ficar enrolando. あんなのサンドイッチ作るのと一緒でええ巻物で巻いて何で巻いてパッて出せば É, 誰でも aquilo でき ali る é だろ igual うみたいな。 fazer sanduíche, pá, e pronto, né? Qualquer um faz, né? Até criança faz, coisas assim. Então, a imagem que o Ocidente tinha de um profissional de sushi era de que é igual sanduíche, qualquer um faz. であともう握りもご飯の上に魚乗っかって誰でも作れるんじゃない E o nigiri, né? É só colocar o peixe em cima do arroz, pô, isso aí qualquer um consegue, né? É mais ou menos isso que tinha a imagem naquela época. Né? そう海外行くとそうやって結構バカにされた私な Então, んか、 foi feito de idiota em vários lugares. それが2014年か5年の時にそのジローっていうねなんですかねハリウッドの方の映画化されたんですよ日本のジローっていう Aí, em 2014, 15, se não me engano, né? Foi feito um filme lá em Hollywood sobre a vida de um sushi man o chamado Jiro, famoso, Sim. né? Sim. でそれがその1個握るのにどれだけのその心を込めて作るのかっていうのがすごい評価されて海外でどんどん広まっていったんですねあの映画 Então, が。 então, assim, através daquele filme que as pessoas entenderam, né? O quão difícil é, quão sacrificante é preparar o sushi de verdade, né? で Eu sou cozinheiro, me formei como cozinheiro. 彼も調理師なんですよ。あそうですか、卒業。 Obviamente, eu sempre gostei da comida japonesa. Para mim, a minha primeira referência foi nos anos 90, início dos 90, eu com a minha família comendo. E eu sempre escutei da tradição, de o tempo de treinamento. Isso é incrível, porque precisou um vídeo, um filme sobre um sushi man, sobre um mestre sushi, para as pessoas começarem a compreender. Eu acho que não é um trabalho também que venha a ser feito de um dia para o outro, obviamente. Ele é um só, imagino eu, né? Então, fico triste por você, mas fico feliz que você esteja conseguindo realmente disseminar e treinar essas pessoas aqui. E a gente está aqui hoje com o seu embaixador, que é o Sensei Kawai, que eu acho que é só... Não é só Brasil, não, é Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. Então, Representando aqui. eu entendo sua dor, mas estamos bem. Eu acho que você está conseguindo aqui no Brasil fazer um trabalho incrível. 彼も調理師でもあるし、やっぱりね、90年代の頃から、そのまあ日本、まあ、和食に、まあ家族と一緒に、いろんなレストランで食べ歩き回りましたよね。で、やっぱりどれだけ大変なのかを彼もすごく理解できる。調理師だからですね。で、やっぱりね、もっと彼が感激するのは小川先生が、ここ数年ブラジルで活躍して、いろんな、シェフを、教育して、先生の大変さもすごく、ありがたく思います。まあね本当河合さんとは2012年かなんかに一回うちの教会に来て、ブラジルのね、やっぱりこう寿司文化日本食文化をもっともっとこうみんなに教えたいっていうことで最初教会に来てですね、それから私も一緒に、アンドレ河合さんと、ブラジルに来てですね、最初に来たのが私は最初国の授業で2012年に来て、その後アンドレさんと2013年にサンパウロに、来て、それからもうずっと毎年ブラジルの職人をですね呼んでちゃんとその安全に
やっぱりしっかりとした正しい調理技術を身につけてもらうっていうのでもうブラジルはもう本当にひどい時年に4回来てたんで、Ele conheceu o André, né, o embaixador André, lá no Japão, né? Uhum. Mas ele já vinha para o Brasil desde 2012, junto com as autoridades do governo, para poder atender eles aqui. E quando conheceu o André lá, o André já estava com a escola lá, aí falou assim, olha, será que dá para você ensinar lá para os nossos meninos do Brasil? E aí ele começou a andar junto com o André. Então já são 10 anos nessa caminhada junto com o André. E tá aí o resultado, né? Agora o nosso embaixador, né? とにかくね10年前は本当にもう刺身ひどかったです。日本食がブラジルちょっと本当これ申し訳ないですけど、もう刺身とか寿司食べれない状況でした。10 Então 年 assim, 前 só que, né, aqui diz que é para ficar entre nós aqui, né? Ah. 10 anos atrás, o sushi no Brasil era terrível, não dava nem para comer. なんかお腹壊しそうな危険 tipo なね、 assim, só de olhar ele já vê assim, opa, isso aqui tá meio perigoso, né? De repente eu vou ter uma diarreia, algum problema aí, né? Mas hoje, graças ao trabalho do nosso amigo, do André e também de todos os profissionais que vêm para a escola aprender, o nível já está muito próximo do Japão. それが今ではもう本当に毎年毎年来るたびにレベルが上がって、いや今もうだいぶね本当素晴らしいもうお寿司を作る日本食を作る店がどんどん増えてきた。 Então, aqui no Brasil está aumentando o número de bons restaurantes com boas práticas de manipulação, né? E o nível está aumentando cada vez mais. É um negócio Assim, eu impressionante. fico imaginando que há 10 anos atrás ele se assustava, né? Devia ser uma coisa assim. やっぱり10年前見るだけでもびっくりっていうかね。そうですね。あとなんかいちごとかチョコレートが入ったらちょっと驚いちゃった。 O que mais espantou ele foi sushi com morango, sushi com É chocolate. isso que eu ia falar. Eu ia chegar nessa pergunta. Eu falei, qual é a adaptação brasileira que mais. Os italianos também devem ficar um pouco bravos aqui com a gente. Mas isso é interessante, ele vem, a gente até explicar, vocês estavam comentando que ele vem ao redor do mundo para aplicar a prova, né, de proficiência, ver o nível não só, porque como que ele faz, né, esse ensinamento? Através de provas, através de vídeos, eu já acompanhei apostilas, vídeos no YouTube, então são coisas muito legais e que vai, aos poucos, vamos aí fazendo esse treinamento, enfim, queria que ele explicasse um pouco como que funciona isso no mundo e se tem algum lugar no mundo que o sushi não pegou. ですね、やっぱり先生毎年ブラジルだけではなくて、全世界回ってで皆さん教育しますよね。でもその教育する中で、その教育の仕方というか、講習会とか、あと能力試験とか、どのような内容で教育してますか？やっぱりね今その寿司ってやっぱり日本のお寿司っていうのはやっぱりこうやって見た通り、魚シーフードがメインなんですね。 A culinária japonesa, o principal seriam os pescados, né? で一番ってやっぱりどうしても今 SNS とかで流行って、見た目をすごい重視してるんですよ。見た目インスタとかも流行っててね。 Então, assim, nas redes sociais, principalmente no Instagram, o que a gente vê muito é só bonito na foto, Sim. né? Que tá da moda. Todo mundo quer mostrar o sushi que tá fazendo. 要は1から10ステータスがあったら5から10をみんなやりたがるの、こう見た目ね。 Então, o que está acontecendo? De 1 a 10 no processo, todo mundo só quer mostrar o bonitão lá de 6 a 10. E esquece o principal. でも本当に大事っていうのはやっぱり1から5の部分で、じゃあちゃんとした包丁が切れる日本の研ぎ方とか、あとは魚の扱い方とか、やっぱりそういうところをしっかりと身につけるっていうところをうちの協会では重心的にやっぱり基本っていうところですよね。 Então, o que a associação, o departamento dele, leva como principal, né? Ensinar o fundamento de 1 a 5. Uma faca bem afiada, né? A manipulação correta do peixe para não ter contaminação alimentar e não dar sequência a um desastre levando o cliente para o hospital, por exemplo, né? Então, assim, quais são os fundamentos da culinária japonesa? O arroz, né? O preparador, né? O comendo togikata, né? そうそうそう、そういう Então, 基礎 assim, ね。 então os fundamentos eles ensinam com bastante rigor.
ね。 Isso tudo faz parte desse programa de certificação. でその能力試験の、はい、それでしっかりとまず知識を学んでもらうと、うんで学んでもらってそれをまあテストでもうピシリと皆さんに安全に、まあ、そういうどういうバクテリア菌とかそういうのを学んでそういうテストして今世界中でまあそういう実施もう10年間やってます。で Então, 合格した後はまあ今度は技術試験のそういう技術の認定書というのもやっております。 então assim, né, esse curso de proficiência, né, não só o curso, mas também a prova, né. Aham. Então, ensina-se o fundamento, né, para que os profissionais possam fazer o que é o certo, né, porque não é o bonito é consequência. Agora, pode ser bonito, mas não é certo, vai ter contaminação, vai ter problema de saúde. Então, tem que aprender o que é certo. E tudo isso é ensinado, né? E também aplica-se a prova, conhecer as bactérias que estão envolvidas, né, na situação. Enfim, todo o Toda a conhecimento base da de base gastronomia. da gastronomia japonesa é ensinado e também é feito teste em cima disso daí, né? E no San todo mundo passou? Como é que tá essa? あ Como é que tá o nível? 今どうですか？いやもうすごい Agora é a hora 海 que o 外でも Martim すごい puxa レ a ベル sardinha す pro ごい非 lado. 常に高いですよ。これお世辞抜きで。 Ó, isso aqui não é Seja pra no puxar que der. saco não, mas o nível de vocês já tá muito bom, tá nível internacional já. や Legal. っぱりこうやって一生懸命取り組んでるところにはねもっともっとやっぱり私も広げて伝えていってやっぱりブラジルのねまあ人たちがこう笑顔になれるようなね安心安全で食べれるっていうのは私たちの使命だしもちろんブラジルだけじゃなくて海外でそういう活動をこれからもしていきたい。 Então a atividade principal deles, né, da associação, é levar esse conhecimento, né, para que as pessoas possam se tornar felizes através da culinária japonesa, né? Então para isso é preciso ensinar o que é o certo mesmo, né? Agora não é só o Brasil, o mundo inteiro está subindo de nível e não é só o restaurante, os clientes também estão subindo de nível. E aquela pergunta se Ah, tem algum sim. lugar que o sushi. sim、で、ですね、マーティン社長のなChinaなんだけども、今世界でなんていうのかな、その寿司がなかなか、できてないところってあるんですよ。これ言っていいのかな。まあ言っていいから、まあ言ちょっとわない方がいいね。国は言わないで。じゃあ違う風にする。ただねラン大変な国っていうのはやっぱり海がない国。 o não, que região ele acha italiana. difícil, assim, tem países que não têm acesso ao mar. E, consequentemente, logística, né, não tem acesso a bons pescados, né? やっぱり流通がね非常に難しいの Então, で。 dificuldade de logística, então tem mais dificuldade de fazer a coisa acontecer, né? Agora, esse nome de país fica chato Sim. falar, então ele prefere não falar. Mas o que você acha de a gente ranquear os países com os melhores sushis? Ah, isso é legal. Né? Isso é legal. やっぱりね、世界で、ブラジルはレベル的に。レベル的にどこにいますかね。一番は一番っていうかまあ日本を除いてですよね。 tirando o Japão, やっぱりすごい技術的にもその、なんていうんですかねやっぱりいいものっていうところではやっぱりタイのバンコクとかね。 Bangkok, na Tailândia, diz que é o número 1 hoje na parte de なん técnica. でかっていうとあそこは日本人が一番法人が世界一日本人が一番住んでる O 世界。 motivo, só que o motivo é meio estranho, né? Porque lá tem muita empresa japonesa, então tem muitas japonesas morando lá, e aí, enfim, ただ né? ね influencia, 魚 né? が美味しいとこって言えばノルウェーなんかやっぱすご Agora, い o です lugar ね que tem peixe gostoso diz que é na Noruega. ねノルウェーなんかやっぱりすごい職人もすごいレベルの高い方もいるし E, 北海道に近いのですごい魚も美味しいですね。 e assim, por questões de fluxo marítimo, né? É muito próximo de Hokkaido, Isso. né? Então consegue uns pescados ali que só tem por Na, ali. na Noruega, né? É, o E salmão também é, tem. E o nível técnico dos profissionais あとは lá é シンガ muito ポール alto, と né? かね。 Seria essa a nossa Singapura, próxima né? viagem, Martim? O Pedro, inclusive, queria se candidatar para acompanhá-lo. Pedro-san ね、はいもしもできたら、はい小川先生と一緒に、まあ、何カ国を一緒に回りたいっていうあーねえせっかくもし行く時いいです Eu よ。 vou, hein? Eu 前 vou. 回日本に来た時ちょっと入れ違いだったんですよ。 Ah, então,私 diz que も quando você foi pro Japão, ele estava viajando, né? Sim, esse É, desencontro isso. foi. Sim. 堺寿司に行かれたとか言っててね。 que legal. 天野くんとこね。 Você foi lá no Amano? セズスセズス No- の A gente foi no Amano, né? Foi, É, foi. sushi Que é sensacional. o sensei dele, né? Não, é o Amano é É o o que aluno. trabalha, é o aluno. Foi o aluno. É o que trabalha no Sushi Bar. O sensei, na verdade, É o o Kazato, presidente né? é o Kazato. カザと。Sim, que Casa a gente
A gente foi lá, Conversou, Sim, 私が sim, ちょう sim, ど sim. イ Foi uma タリア baita に experiência. Falamos. すれ違いだったんですよ。 Ele, naquela ocasião, ele estava na Itália. Aí não deu para se encontrar, né? E Mas lá a gente no, tá aqui agora, tá tudo bem. Na Coconino. inclusive, Hai. falando de Itália, aqui também tem uma pizza com chocolate e morango que é ótima. なんかね、イタリアのいちごとチョコレートのピッツァがまあ大好き。 Ô, Não é Ken, só sushi. vamos pegar umas curiosidades do Bom, Ogawa? claro. Eu fiquei sabendo que ele é famoso por servir muita gente famosa no mundo, né? なんかね、噂聞いたんだけど、はい小川先生って有名人、今はね、寿司業界で有名人なんだけども、いえいえ、そんなことないですよ。まあその前に、うんまあいろんな有名人のために寿司を作ったんだって。そうですね、例えば私、その後またオーストラリアに戻ってきたんですよ、日本で修行積んだ Então, 後 depois que ele terminou os estudos no Japão, ele voltou para a Austrália. Tá. で、やっぱりそこでフォックススタジオが近いんです、シドニーってあるん Por ですけど、 acaso, ele trabalhava perto do estúdio da Fox. で、あーその時シドニーで一番有名な、ずっとモーニングフェラードって賞をもらってる、プライベートの寿司バーで働 Aí いて ele たんです。 trabalhou num sushi bar privado ali dentro de Sydney. だからハリウッドスターなんかよく、 atendendo estrelas de Hollywood, né? トム・クルーズとかキアヌ・リーブス Na Austrália. ニコール・キットマンとか、 Nicole ジュ Kidman? ニア・ロバーツとか、Ele いろん falou な人た Tom ち来てま Cruise. したね。 É. Ele falou Tom Cruise Pois aqui? Ah, も Tom う Cruise ずっ deu? と相手してましたね。Só falta o Missão Benorial. Impossível, então. Missão impossível, é. Agora vem cá, ele. Quando a gente tava lá, no Japão, eu liguei a televisão e eu lembro que eu vi alguns flashes de pessoas parecidas com o Ogawa. なんかね、日本にいた時にテレビ見てて、はい。 Existe alguma possibilidade dele ter algum programa de televisão, alguma 小川 coisa 先 que. 生テレビに出てるんじゃん。そうですね。ぶっこみジャパニーズという番組が Programa あるんで chama すけども、 Bukkomi Japanese. 寿司侍というので出演してま Aí して、 ele participa do personagem, como personagem chamado Sushi Samurai. 海外に行ってですね、内容としてはずっと準レギュラーでずっと出てたんですけど、海外のちょっとあんまりダメな寿司屋さんっていうか良くない寿司屋に自分が寿司職人っていうのを知らないで潜入して、で1週間ぐらいできないおじさんで修行を積んで教えてもらうんですね。 Aí nesse programa, né, ele viaja aos países, né, Aham. e aí descobre assim, ó, esse sushi é meio diferente, né, meio estranho, né, e vai lá, se candidata a emprego, né, e quero aprender a fazer o seu sushi, não sei o que e tal, e tipo assim, sabe aquele cara que não sabe fazer nada? É ele, né, aí ele entra no restaurante e vai tentar aprender, só que isso tudo sendo gravado, né. でキューバとかメキシコとかいろんな国に行くんですけど、 Foi em vários, né, Cuba, México, ね、いろんな国に行くんですけど、それで1週間ぐらい言ったらお前できないな不器用だなってこっちは演技してずっとできないふりするん trabalha で uma すよ。 semana no restaurante e o pessoal fala assim, porra, mas você não serve pra bosta nenhuma. Mas as, pô, pe- não serve mas as pra pessoas viver." sabiam que ele era ele? Não sabiam, não sabiam. で não 向こうはもう sabem. 全然知らないで o pessoal ド não ッキリ sabe, で、 É tipo, a E é tipo- temática era coloca um japonês pra trabalhar num restaurante japonês fora do Japão. Fora do Japão, mas um japonês que não sabe fazer o sushi. そう日本からちょっとダメなおじさんがリストラで来て tipo みたい assim, なそういう um シチュエーション japonês que foi mandado embora do Aham. Japão porque não serve pra nada, porque não sabe fazer nada, porque não, sabe aquelas pegadinha, né? E で ele- その番組であと日本に帰りますっつって教えてくれてありがとうっつっ Aí, て pessoal, eu vou voltar pro Nhoni Japão, né? E muito obrigado por ter me ensinado essa semana e tal. Depois, né, quando puder, eu volto de novo, né? で後日にその日本から有名な寿司侍が来るっつってマスクをかぶってです Só ね que assim, né? 寿司ショーを no mês seguinte, né? Por acaso, naquela mesma cidade, vai ter um sushi show de um cara famoso, não sei o que tal, e todo mundo vai lá assistir. Só que ninguém sabe que é ele. Ele vai mascarado. でそれで寿司のそういう技術を見せてみんな呼ぶんですよね、いろんな人を Então, chama 招 a 待して mídia, 呼 chama んで pessoal, chama um monte de situações lá. Inclusive o pessoal do restaurante que ele ficou uma semana. E aí faz aquela demonstração das técnicas. Tá? O pessoal fica, nossa. 最後マスクを外してこのできないおじさんだったんだっつって驚いてっていう No 番組 final なん do ですけど show, ele tira a máscara, aí todo mundo descobre que era ele. Pô, não é aquele japonês que não sabia fazer porra É, nenhuma. é. Aí de repente chegou o cara. そういう結構日本ではすごい視聴率高くてもう A ずっとやってて audiência ア no フリカ行 Japão ったり tá bombando. Tá いろん bombando. な国行ったりしてそういう Vai pra África, 番 vai 組 pra, ですね né, vai vários lugares, né? はい Só que aqui no Brasil não dá mais pra fazer porque todo mundo já conhece ele. Todo mundo já conhece, né? E ele vem muito ao Brasil, né? やっぱりね、ブラジル
は年に何回来ますか？今まあ普通に2回、今回も先月来てるんですよね。 Mês passado ele esteve aqui, né? Então, normalmente tem vindo uma, 2 vezes por ano, né? もちろんアンドレさんのこの学校で生徒さんの授業もあれば、あと農林水産省、日本の政府からの依頼で今回も外務省とかそういう国からの授業もあるので、大体2回ぐらい毎年。 Mas é claro, né? Principal é as atividades da escola do André, né? Aham. Mas ele também vem para atender o pessoal, as autoridades do governo japonês, né? Do Ministério de Relações Exteriores, né? Então, o normal é duas vezes por ano, né? Mas 8 aqui, ó. 多い時最高で4回っていうね。 Ano que teve muita coisa no Brasil, ele veio 4 vezes. で1回すごいのが国授業と別の授業だったんで、戻って日本で3日間いてまたブラジル、ブラジル行って戻って3日間してまたブラジルと A か。 pior ocasião foi quando teve um evento, aí ele foi embora, ficou 3 dias lá e chamaram ele de novo. でこの後も直接 Gente, 今度バンコクの仕事なんで、 A viagem terrível, terrível, cansou, né? Super あ confortável と ali. このまま今度バンコク直接 E 仕事 daqui で ele す não volta pro Japão, daqui ele vai para Bangkok. 日本帰らないで、まだ仕事残っ Vai てる direto para lá para dar aula, né? Tá ruim não, né? Hã? Tá bom. Tá ruim não. Então, mas aí é difícil, né? O sushi, todo mundo fala, bom, hoje a gente conhece como Japão, o berço do sushi, mas na verdade começou, vocês tinham Outros comentado, lugares? começou na China, na Tailândia, não foi? ね、まあその世界中みんなはまあ寿司が日本のものだと信じてるんですけれども、寿司の起源についてお話してくれませんか？そうですね、今から寿司の始まりっていうのは今から紀元前2000年紀元前だから今から2000年前ですね。 Mais ou menos uns 2000 anos atrás, né, que se dá a origem do sushi, né? で最初の発祥っていうのはやっぱりこれタイの国だと言われて、 E dizem que começou na Tailândia. そこはやっぱタイっていうのはお米文化で、そこの山岳地帯山の方の川魚にお米を詰めて発酵したのが最初の Diz 始 que まり。 o primeiro foi assim, porque a Tailândia é um país desde antigamente, é um país de cultura do arroz, né? Sim. Então usavam arroz para armazenar o peixe nas áreas montanhosas, それ peixe が de rio, né? まあ中国大陸を経て日本に入ったのがまあ紀元700年前、今から1300年ぐらい前ですね。 Então assim, depois disso, né? Aí a moda pegou na Ásia, passou pela China, passou pela Península Coreana, chegou ao Japão uns 1.700 anos atrás. Quer dizer, um bom tempo atrás, 1.700 Peixe anos fermentado. atrás. Peixe そう fermentado. 当時はファメンタートですね。湖のそのニゴロフナっていう湖の魚に入れて1年2年発酵したものが最初の寿司の Aí 始 no まり。 Japão, o primeiro sushi foi o sushi do lago Biwako, né? 琵琶湖、 Do lago Biwa, né? Tá. まあ日本一大きい湖。 E é o maior lago de água doce do Japão. E processo de fermentação de 1 a 2 anos. Para só depois poder comer. Sim, isso é meio que não uma vertente, mas talvez fosse a base da gastronomia japonesa, que é o sushi, que não é tão praticada mais hoje, né? A gente falou isso no Japão, explicaram isso pra gente. Que era o peixe que era armazenado de uma maneira que ele fermentava Isso. e tinha um gosto muito forte. やっぱりですね、昔ながらのそういう寿司の作り方って、やっぱりもうないまだいや今でも売られてますよ。その琵琶湖行けばまだその日本で初めて生まれた誕生した寿司も売ってますし、お店もあります。 Diz que ainda tem para vender lá no. É isso, ainda tem para vender, ainda. Se você for para ali para aquela região próximo do lago, né? Aham. Província de Shiga, Kyoto, que é ali do lado também, Sim. você vai encontrar restaurantes que ainda produzem e vendem esse sushi. すっごい匂いですよ。 É um cheiro muito forte. Vai Mas, ficar pra o nossa sabor próxima é bom? viagem. でも味は好きな人はもうハマる。そうそうブルーチーズと一緒ですよ。 diz que é igual o Gorgonzola. queijo, os Blue queijos fermentados, né? é pra Quem racô- gosta, gosta. だから食べれば食べるほどハマる人はもう Então diz que Ski. quem deu a primeira mordida e se apaixonou não para de comer. É que esse nem um negócio, coentro. é um negócio viciante, né? E o. Quer perguntar? Não, não. Pode O Gal já seguir. teve restaurante também. レストランオーナ昔は東京で2店舗やってたん ー ですよ ele。teve 2 lojas em Tóquio. でおかげさまで結構忙しかったんです E ね。 era corrido, muito corrido. そうだから結局オーストラリア行って戻って自分で商売をまあ独立したんです東京で。で忙しくてずっとやってたんですけど、なんかねそれだけじゃなかったんです僕の中で。このまま一生終わっていいのかなって思ってたんですよ。 Então assim, ele voltou da Austrália, né? Aí resolveu abrir a loja dele, teve muito sucesso.
Só que chegou um Hontou ni momento, junpun-manpan. tava indo muito bem, mas assim, chegou um momento que, sabe quando parece que tá faltando alguma coisa? すごい稼いでたし、 É, よ tava かった ganhando で muito す。 dinheiro, só que assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. E ele lembrou daquele sonho antigo, quando ele despertou pro sushi. で、すごいもう人気があってよかったんですけど、その時にやっぱり僕は初めて寿司の世界入ったのが海外だったので、それをずっと思ってたら2011年の地震、東日本大震災の地震があったんですよ。 Então, assim, quando ele começou no universo culinário, ele começou lá na Austrália, né? No exterior. Então, desde aquele tempo que ele tinha aquela vontade, preciso levar a culinária japonesa para o mundo, né? E em 2011 teve o terremoto, Sim. né? で、私の店も結構打撃を受けたんです。 E a 東京 loja dele também foi afetada por conta dessa. で、その時やっぱりちょっと店も開けれなかったので、炊き出しでおにぎりをいっぱい作って、その震災の方に持ってってたんですよ。 Então, como não podia abrir a loja, então ele fazia onigiri e ia entregar para o pessoal que estava passando necessidade. その時にもうすごい悲惨な状況を目の当たりにして、なんかもうその時まだ若いというかね、30後半だったんで、もっと自分がなんかできることないかな、そのためにもっともっとなんかこう人の役に立てないかなと思って始めたのがこの仕事だったんですよ。 Aí, na ocasião, né, em atender o pessoal que estava passando dificuldade, ele falou assim, nossa, será que não tem algo a mais que eu possa fazer através do sushi, né? Aí que ele falou assim, não, eu vou começar a ensinar as pessoas então, só que para o exterior. で店を売って最初はもう海外、一番最初今の戦争で大変ウクライナとかチェコとかいろんな国もあって、それからどんどんこうもっともっとこうみんな喜んでくれるんでね、寿司を通じてもっともっとこうなんかみんな幸せになってもらえればなっつって始めて、その矢先にアンドレさんがすぐ来たんですけ Então ど、 ele vendeu os restaurantes dele, né? Aham. Com esse dinheiro ele começou a rodar a Europa, infelizmente está em guerra agora, mas passou pela Ucrânia, passou na Tchecoslováquia, em vários lugares, e nesse meio caminho conheceu o André, Ah, legal. né? それでだからもう10年以上 Mais de 付き合い 10 が anos já que tá. Mas hoje o André, ele é um representante, um embaixador do sushi, não só no Brasil quanto em Portugal. Existem outros embaixadores no mundo que ele mantém essa relação. さ、今ね、河合先生はブラジルとポルトガルはいの、アンバサダーね寿司大使で、はい。で、河合先生以外に世界で他の大使もいますか？そうですね、例えばポルトガルにはポルトガルのそのを広げてくれるやっぱりその権力のあるその方が大使になってますし、基本的にうちの教会の全国寿司連からアンドレさんにお願いして私が推薦状をそうです。でも出したんですでも河合先生以外に他の大使もいますか？いますよ。フランスとかフランス、ポーランドとポロかニア。あと中国とかその国で活躍されている人には、 Então, Hai. assim, tem os países que estão em maior evidência, né, eles nomeiam um colaborador que está mais ativo para poder representar e repassar o conhecimento, né, na língua local daí. でアンドレさん本当にもうすごい頑張ってたんで、ぜひとも私がねブラジルとあとポルトガルでもすごい活動されてたので、私が推薦出して国からねお願いして今ねすごい立派になられてて Então, assim, o mesmo André, né, no começo era só um professor com a escola dele, né, mas como ele é muito ativo e sempre está envolvido neste processo de educação, então ele pediu para o governo japonês a indicação dele para poder assumir essa posição. Né? Ou seja, para assumir essa posição é o mestre Ogawa que... Junto com o mestre Ogawa, o mestre- abaixo, né? Abaixo do mestre Ogawa. Mas é o mestre Ogawa que tem que Tem que garantir. chegar lá e falar, galera do Japão, isso aqui Esse é o cara. esse é o cara. Muito legal. Com moral, hein, André? いや本当素晴らしいいい頑張られてもんだね今一生懸命やられて、僕もねやっぱりブラジルの発展のために一緒にねこうやってできるっていうのは僕も嬉しいと思うし、 Ele está muito contente porque assim, né, ele vê a dedicação do André, né? O esforço que ele faz para poder levar o conhecimento para todos. Né? もっともっとね Legal. E tudo isso assim que a gente vem esse programa na verdade é dedicado a isso, a cultura e gastronomia japonesa, né? A gente tenta trazer um pouco do que a gente vivenciou e de novidades até pra gente, não só no cenário do Sam, mas com tudo que a gente vê que o André vem fazendo no Brasil. Então a gente fica assim, né, muito feliz de
ter uma honra aqui, ter também o Ogawa tão perto aí com a gente. Então nos sentimos assim super privilegiados e queríamos de repente passar por porque já estamos há um tempinho Uma aqui vendo degustação? Só, tira o zóio que é meu. O que temos aí? やっぱりですね、先生と一緒に、こういう、ね、トークショーをすることもとても光栄と思ってますし、私もねこれをもっとこうやってブラジルの皆さんが聞いてもらってもっともっとこう寿司の日本食の発展につながるっていうのは私にとってもこういう機会っていうのはすごい嬉しいことで Ele あり também がた fica いと思います。 muito grato pela oportunidade de estar aqui com você. E quanto mais pessoas do Brasil ficarem sabendo sobre o verdadeiro sushi, né, o jeito certo das coisas, vai ficar mais feliz ainda, né? Ok. Sim. Quando ele olha esse prato preparado aqui no Brasil, pela escola, né? Pelo que o André vem fazendo aqui, ele sente orgulho? 例えばですね、河合先生が作る、河合先生もしくはその生徒さんが作る寿司を見てどう思いますか？いやもうこれ正直に言っていいですか？正直にどうぞ。はい10年前は Fala na verdade. いい正直に言ったアンドレさん。 Pode 10 falar a 年前は verdade. ね僕はアンドレさんはねすごい不器用なんですよ。 Rapaz, na verdade, o André, 10 anos atrás, né? Ó, só entre nós aqui, hein? ね Era complicado. 10年前でもうやっぱり試験とかもなんか落ちたりとかね。 Reprovou na prova. Reprovou na prova Reprovou, どっ primeira? ちかってそんなに不器用な方、 Então, 優秀ではない。 não era assim o cara, né? Tinha um jeitinho e tal, mas reprovou na prova, né? ただ彼のすごいとこはやっぱり諦めないでこう何回も何回もやってるところが Mas すごいね。 aí que tá, né? O que ele achou incrível do André é que ele não desiste. Então ele começou a treinar, foi atrás, se virou e conseguiu conquistar, não só passar na prova, né? で Mas プ também ライド chegar も no nível. 持たないね。一時は一生の恥、聞かずは一生の恥じゃないけど、とにかくもう自分が偉くても一生懸命聞いてこう私にこれ何ってこうプライドも何もないでやる。やっぱりそれで今こうやって一生懸命やってるというか、このなんていうんですかね、チャレンジ精神っていうのは本当すごいなと思う。 O que ele fica mais impressionado com o André é que o André é muito humilde, né? Então ele não tem vergonha de perguntar as coisas. O que ele não sabe, ele pergunta, né? Então isso permite que ele continue a aprender e a evoluir, né? E não só isso, a dedicação que ele tem para treinar e fazer as coisas. Então, se ele está onde ele está hoje, né, é graças à humildade dele. 今では本当素晴らしいね。 Hoje está top. もうここまでやっぱり努力家だなって、僕も本当尊敬するし。 Muito dedicado, né? Eu acho que isso é a principal característica que um bom profissional deve ter. De qualquer área, né? Eu acho que De humildade, qualquer área. a gente vê muito isso no Japão. Falei isso, comentei até com o Pedro e com o pessoal várias vezes, porque a humildade é que faz a gente chegar a alcançar os objetivos, né? A gente saber que tem sempre que aprender. E no Japão isso é impressionante. As pessoas conseguem manter a humildade mesmo depois de um certo nível, né, no que faz. やっぱりね、今回日本行って、それを感じたんですって。その日本人の精神でやっぱり腰を低く、常に改善するその心。そうですかね。だからもうすごく感激してる。まあね、僕なんかもほらこうやって偉そうに言ってるけど本当はもう不器用で本当に Ele também concorda, mas ele também diz aqui, né? Só entre nós, né? Ele 偉そうに言ってるけど então, tipo assim, né? Ele fala assim, porra, vocês, Conta pra ninguém. todo mundo, né? Todo mundo trata como autoridade, como isso, com aquilo, né? Mas ele, na verdade, ele é mais um aprendiz, continua aprendendo. だからブラジルでも生徒さんが試験落ちてねみんな泣いて悔しい思いするけどいいんだよと大事なのは諦めないことだよっていうのはやっぱり伝えていかないし、このやっぱり仕事って何でもそうだけどどんなねこれから困難になっても大事なのはやっぱ諦めないで次に向かっていくっていうところもね。 Então, assim, Nihon Seishi, esse espírito, né, que ele passa para os alunos aqui no Brasil, mesmo que reprove na prova, né? É importante nunca desistir, né? Continuar treinando, continuar praticando, continuar estudando. Com Né? certeza. E esse, agora falando aqui desse sushi maravilhoso aqui, Sushi, né? o que é esse shoyu aqui que a gente tem? Esse daqui é um presente que eu trouxe para Sam, né? Pra gente legal. poder degustar hoje à noite no Omakase, né? Esse daqui é considerado o 1% do 1%. Caramba, então eu gastei muito. E ele encheu como bom brasileiro. A gente fez Não, uma... mas esse daqui é para nós. O esse Pedro aqui é fez pra... uma piscininha aqui O para Pedro poder... merece. Pedro merece. Já foi reprovado na prova.
Já tô reprovado na primeira Não, etapa. cada pincelada R$10. Então vamos degustar. Podemos aqui? Vai beber. Esse é um show que eu ganhei de um amigo lá de Tóquio, né? O senhor Tsuda. E é da marca Yamaroko. Yamaroko. 1% de 1% é o seguinte: 1% das indústrias de shoyu do Japão, ela faz no processo artesanal antigo. Não é o industrial, que todo mundo conhece, mas é a fermentação natural, né? E esse daqui é o 1% desse 1%. Esse daqui ele tem 4 anos e meio de maturação. Considerado um dos melhores do mundo. Acho que nem no Japão a gente comeu isso. Aí é só pra quem entende do assunto. Bom, a gente pode comer?じゃあせっかくなんでね Agora, eu queria fazer uma última pergunta, mas a gente vamos comendo mesmo, não, sem tá bem preocupação. nagarado. Agora, Só isso, né? liberou. Eu fiquei sabendo que o Ogawa gosta de carnaval, mas eu fiquei sabendo que ele sabe também cantar uma música em português. カニバル好きらしい。そうなんですよ。リオね、正直もう6回、7回結構来てるのに、1回も当たらないというか、仕事ばっかり Então, なん rapaz, で。 ele disse que tá feliz porque sempre veio pro Brasil. Já é a sexta, sétima vez que vem pro Rio, né? Só que não sei se é sorte, se é azar, não consegue encaixar a agenda pro carnaval. E ele gosta, サンバ né? は É. 練習してるんです Ela tá treinando samba, né? だから今度踊りながら寿司握れたら。 Ele diz que o desafio dele agora é fazer sushi dançando samba. É. A gente pode providenciar isso. Pode ajudar, não tem problema. やっぱりまあサンバも面白いんだけども、やっぱりポルトガル語で歌えるんだって。ああ。ちょっと歌っていいですか Pode cantar? Ah, Pode, claro. pode. Claro. Enquanto ele canta, eu vou comer um sushi. Acho justo. いや、ちょっといいですか Canta junto, hein? Com vocês, シェアにあマエストロりますゴダでドンザメニアボニータサベケゴストダあジギジギジギジギ Ah, isso é um raça negra. Isso é um raça negra. Porra. Sensacional. Sensacional. Você precisa ver ele fazendo polimento de arroz no som dessa música. É outro arroz. A gente pode gravar esse conteúdo depois. Eu acho que a gente. Acho que merece, hein? Acho que merece. はい。そうですね。いやもうね、やっぱりこうサンバのシャリの音とサンバの音シャカシャカシャカシャカっていうのがまたね。 Diz que combina o ritmo do samba com o movimento do polimento, né? Do arroz. でもやっぱりね、やっぱり楽しく仕事ってすると料理も美味しくなるっていう僕思ってるんでね。 Ele acredita, né? Que quando você prepara uma comida com alegria, essa alegria, essa energia transfere pro alimento. Alimento. Com certeza. Então assim, profissional de cara feia, né? Diz que não é muito bom, tem que estar alegre. A Legal, comida, a gente. comida ela acaba recebendo, né? Esse amor, esse carinho, essa energia. O Gal, você quer deixar algum recado para quem tá começando ou vislumbrando entrar nessa profissão e principalmente cuidar desse mundo da gastronomia japonesa? 小川先生、はい。初心者向きに、そのまあ日本の和食の初心者向きに何かメッセージ Não é bobo, né? ありますか？初心者の寿司職人ですか、それともいや初心者、まあ寿司職人もまあ和食であとお客様ですか、それいやお客誰に様対して職人職人に対して、はいやっぱりもう一番は自己満足にならないこと、やっぱり料理人だからあくまでもお客さんが答えだと思うんですね。そこは間違えてよく俺はすごい技術だ、すごい職人だってやってしまうとどんどん自己満足の方に行くので、大事なのはやっぱり食べていただくお客様が答えなので、お客様のためにやっぱりどんどんこう自分の腕を上げる、全てがお客様だと思うんです。 Então ele acredita, né, que um bom profissional ele jamais deve correr pro lado do ego, né? Então eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é assim que funciona. O principal, né, é o quê? É você fazer o melhor pelo seu cliente. Então quando você, como profissional que está começando na área, né, se você não esquecer esse
princípio e estar buscando sempre melhorar para o seu cliente, enquanto humilde assim, você vai continuar crescendo. Agora, se você ficar batendo no peito, né, e falar assim, eu sou o cara que isso, que aquilo, daqui a pouco seu cliente não vai te suportar mais porque eu não tô indo te ver, eu tô indo para comer o melhor, né? Então não Sim. pode esquecer deste sentimento, né, de fazer o melhor para o seu cliente. A resposta está no cliente, da satisfação dele. Obrigado. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra tê-los aqui. Foi um prazerzaço. 光栄です。こちらこそはい本当にもうこう読んでいただいてもこういう機会でも嬉しいです。 Ele que agradece o convite, né? Domo arigatou gozaimasu. Oi! Muito bom. Gente, a gente encerra por aqui. A gente vai continuar o papo aqui agora em off, porque tem comida ainda pra gente bater papo. Foi um prazer. Sigam a gente, compartilhem, disseminem toda essa cultura, essa gastronomia japonesa que a gente tá trazendo aqui no Oshisan. Se inscrevam lá no Se inscrevam no canal. canal do Sam. E é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Como é que fala até mais em japonês? Já, né? Já né. Já, né? Já né. Tchau, Já, né? Tchau, tchau.